Boa tarde, turma. Vamos começar daqui a pouco a debater um tema de extrema importância da educação, que é a educação no campo, com o professor Edmesson. Esse tema que envolve tanto as nossas comunidades rurais, mas principalmente um modelo de educação diferenciada e contextualizada para a nossa realidade. Então, estamos aí aguardando o nosso convidado, que é o professor Edmesson, e vamos aí convidando outros amigos. Daqui a pouquinho ele está chegando aqui, está já dentro quase do nosso horário. Vamos chamando mais alguns companheiros, mais alguns amigos, apertando o aviãozinho aí que vai convidar outras pessoas. Então, esse tema de muita importância, de muita relevância para a educação, que é a educação no campo, que tem a ver com a educação que considera as nossas realidades locais, a forma e organização das nossas comunidades, as nossas tradições, a educação que tem a ver com a forma e o jeito da gente viver a partir do nosso local, do nosso espaço. Então, vamos chamando os amigos, colegas, e daqui a pouquinho a gente começa esse bate-papo. Vamos lá. João Vitor. Chegando. Ana Lúcia. Adriana Guedes. Esse tema é um tema que a gente precisa debater muito, porque nós estamos em um município que está no semiárido baiano, a qual o recorte da nossa educação tem que estar muito preocupado com as nossas tradições, com as nossas comunidades rurais, com o jeito do nosso povo viver, com o jeito do nosso povo sobreviver a partir de cada espaço. Vá chamando os amigos, colegas, para que neste instantinho a gente vai estar junto aí com o professor Edmesson. Não apareceu ainda. Está quebrada a tela. Você botou minúsculo, ué? Não tem problema não. Problema não. Vamos ver se ele aparece aí. Estamos aqui no aguardo do nosso convidado, mas nesse instantinho a gente começa o nosso bate-papo. Vamos convidando os amigos aí, enquanto o professor Edmesson, entra aqui na nossa tela para a gente bater esse papo. Lula da Cadeirinha, lá do Residencial São Francisco, está aqui nos acompanhando. A Thaildes, vovó, mandar um abraço para ela e para toda a família. Olívia. Gilanderson. Corrinha. De Noelma.
educação no campo, direito nosso, dever do Estado. Esse é um lema de muitas lutas aí dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e também dos educadores que defendem essa educação, a educação no campo e a educação contextualizada. A educação no campo, direito nosso, dever do Estado. É dever nosso oferecer a educação mais próximo e mais adequada à realidade de cada cidadão e, portanto, ter uma educação que tem a ver com a contextualização local e com a realidade de cada companheiro e de cada companheira é extremamente importante. Josivane, mandar um abraço aqui para as comunidades rurais do distrito de Massaroca, né? A nossa experiência de educação no campo tem muito a ver com a comunidade de Massaroca, com a Escola Erum. Então, estamos aqui, vamos tratar um pouquinho disso. E Edmércio tem uma experiência grande, ele foi um dos fundadores da Escola Erum, lá na comunidade de Massaroca, que é uma referência, inclusive, de organização popular para todos nós aqui de Juazeiro. Vamos chamando gente. É assim mesmo, a gente sempre tem esse contratempo. Delay, né? Aqui. O senhor Edmércio está entrando aqui. Não, aí, pronto. Isso é agora. Edmércio. Eu botei Edmércio. Aí, posso que vai. Isso mesmo, né? O senhor Edmércio já está aqui se conectando com a gente. Olá, Tiane, tudo bem? Boa tarde. Me ouve bem? Tudo. Só vou pedir para você virar o seu... Senão você fica de lado, ou eu fico de cabeça para baixo, ou você fica. Certo. E aí, como é que tá? Só um minutinho aqui, deixa eu só ajeitar aqui. Tudo bem, nessa loucura da vida, né, nesse momento que a gente vive, mas tudo em paz, tirando as surpreendências que esse momento vai nos trazendo, né? Vai nos deslocando, vai, de certa forma, chegando e nos pegando também. Mas, fora isso, tudo em paz. Estou aqui à disposição. É um momento da gente também reaprender, né? Claro, Muitas coisas que a gente achava que já era agora a gente está aprendendo que nem tudo a gente domina e nem tudo a gente sabe. certeza, com certeza. Pois é, eu estava falando agora com a Josivane, porque ela entrou aqui na nossa telinha, e como o nosso bate-papo tem a ver com a educação no campo, e Juazeiro, você construiu com muitas outras pessoas, principalmente com o comitê lá da Massaroca, essa ideia da Escola Erum, que foi a primeira experiência que a gente tem aqui na cidade de educação no campo. Eu queria que a gente começasse aí esse bate-papo a partir dessa experiência de construção histórica que levou à construção do Comitê das Associações Rurais, que levou uma série de outros processos, inclusive da organização das comunidades, né? Sim. Bom, então a gente pode iniciar por aí, né? Até porque pensar a educação do campo hoje no país, ela passa a Escola Rural de Massaroca também, tão próxima aqui da gente, né? Ela tem um papel muito importante nesse cenário nacional, porque de uma maneira ou de outra, ela sempre esteve presente em todos os movimentos, ou com alguma pessoa diretamente ligada a ela, em alguns momentos eu, enquanto professor que fui de lá,
ou por alguma outra leitura, algum material sendo socializado, como uma experiência fundamental para se pensar experiências em educação do campo no país, né? Desde esse movimento que fez 20 anos, em 98, da educação do campo no país. Já tem mais. Né? Então, ela nasce antes do movimento da educação do campo. Né? Os agricultores de Massaroca, eles têm uma outra história que remota à década de 80, né? Então, quando eles, em busca de fugir, vamos dizer assim, daquilo que ameaçava muito, que era a seca, né? A questão da seca, e por viver em um sistema que a lógica sempre foi aquela do combate à seca, né? Os agricultores de Massaroca, que sempre tiveram, de certa maneira, uma articulação muito grande com as comunidades eclesiais de base, naquela época, né? Eles começavam a se organizar em busca de transformar a realidade que viviam. Primeiro, uma realidade de miséria, segundo, uma realidade marcada pelo analfabetismo, que virava um ciclo. Era uma perspectiva cíclica, né? A única saída que se tinha de muitos que saíram e que começavam a retornar nessa época eram os que saíram para fora, para o sul do país, São Paulo, etc. e tal, né? Então, a partir da década de 80, eles começam a se organizar, né? E se organizar, uma das grandes batalhas que eles fazem é uma das primeiras comunidades, juntamente com o movimento da época lá da região de Uauá, é uma das primeiras comunidades a se organizar na busca de concretizar a questão do fundo de pasto, né, a luta para garantir o fundo de pasto como uma estratégia de garantir a criação coletiva, ali, o espaço coletivo de garantia da criação dos seus animais, ou seja, então eles fazem uma luta, essa é uma primeira luta, e essa luta é importante porque, para garantir isso junto ao Estado, eles buscam o quê? O Estado vai exigir a organização de associações. Então, surgem as primeiras associações agropastoris de Massaroca, né? E que vão regularizando ali os seus fundos de pastos, e depois surge aí a criação do comitê, mais à frente, né? Então, o comitê inicialmente eram 8 associações. Qual era a lógica? Sozinho não dá, né, para continuar lutando. Se nas associações a gente começa a lutar, já tem um elemento legal que nos representa, agora unir via o comitê era uma maneira de fortalecer ainda mais a luta daquelas comunidades, que é um marco, as comunidades de Massaroca representam um marco histórico da luta do campesinato ali daquela região, e do fortalecimento do enfrentamento dessas comunidades junto ao sistema público, em defesa dos seus direitos. Aí, em vários outros sistemas que eles vão se articular. Para isso, eles se articulam com várias organizações, né? A Embrapa é uma instituição importante naquele momento. Naquele momento, a Embrapa recebia uma cooperação francesa, e essa cooperação francesa, eles traziam alguns elementos interessantes para pensar o que naquele momento se chamava de pensar o desenvolvimento local, né? E via Embrapa, via a EBDA na época, né? Era EBDA, ainda não era nem a EBDA mudou, era a Ematerba na época, depois virou EBDA, a UNEB aqui em Juazeiro, tanto a agronomia como a pedagogia, eles começaram a constituir a ADAC, né? A ADAC era uma instituição da época que começa a ser era a instituição articuladora com os agricultores. Ela que articulava a prefeitura e todas as demais organizações, a Codevasf, né? Então ela começa a articular essas organizações em torno de se pensar um projeto de desenvolvimento para Massaroca. E é interessante, Ian, que aí, nesse pensar um projeto de desenvolvimento global daquela região de Massaroca, na época, 8 associações, depois, hoje, são muito mais de associações ligadas ao comitê, né? É uma dimensão muito maior. E o que acontece? Eles tinham várias linhas dentro desse projeto maior. E uma das linhas interessantes, olha que sacada, naquela época, era a linha de formação permanente das famílias, dos agricultores, das agricultoras, do fortalecimento do trabalho das mulheres, do protagonismo feminino naquela época, e
E um outro elemento importante que era a linha do ensino formal. Eles diziam na época de que não dava para continuar estudando, seus filhos estudando na mesma escola tradicional, que existia a 6 quilômetros de Lagoinha, onde a escola hoje é construída, porque aquela escola, outra, não representava, os meninos não conseguiam se ver enquanto instituição, enquanto escola que os representasse, e eles não conseguiam se perceber ali, porque a escola não dava conta de tratar daquilo que era os seus interesses, a sua cultura, aquilo que eles viviam como elemento de produção da existência numa região semiárida como Massaroca, né? Então, pensar a escola foi um desafio naquele momento, né? E daí começa a história. Isso a gente está falando nada mais, nada menos de que quase 30 anos atrás. Quase mais E de aí, 30 anos se a gente pega a história do comitê, né? Das primeiras associações. isso. Aí você falou com 3 pilares, educação e protagonismo feminino. E hoje a gente vê na região de Massaroca, a grande maioria das instituições ou das associações, elas são conduzidas hoje por mulheres. Sim. E um elemento, isso e outra coisa, e muitas das mulheres, é interessante frisar isso, muitas das mulheres, inclusive, estão ou passaram pela frente de algumas associações do próprio comitê, foram mulheres que passaram pela ERUM, passaram pela escola, né? Então, a luta pela ERUM era a luta, sempre foi uma luta de garantir dentro de uma escola que formasse os sujeitos para a realidade em que eles se encontravam, para o enfrentamento das problemáticas que essa realidade coloca para eles, e a busca da transformação dessa realidade para se garantir condições dignas de se viver. Pensar Massaroca do início da década de 90, da década de 80, mas vamos pensar assim, na chegada dos primeiros movimentos que ia, de certa forma, desaguar na fundação da escola, lá no início da década de 90, 92, 93, que é quando se começa a montar a comissão que vai discutir a escola, pensar Massaroca naquela época e pensar Massaroca hoje é uma mudança significativa. Os problemas continuam acontecendo, vamos dizer, os problemas sempre vão existir, mas, sim, a vida, a condição, o olhar para aquela realidade é um outro mundo, né? Primeiro porque o comitê sempre teve uma discussão muito interessante de se pensar assim, o fundo aqui a gente discute a partir do coletivo. Então, pensar a água, trazer a água via uma adutora para Massaroca. Qual era a lógica deles? Bom, se eu levar a água lá para a comunidade do Jacaré, ou lá da Cachoeirinha, ou lá da comunidade de Lagoa do Meio, né? Se eu for pensar canoa, que quer que seja, se eu for pensar levar água primeiro para essa comunidade, eu vou estar beneficiando um grupo apenas. E os outros eu estou provocando, de certa forma, um racha no processo de compreensão do que é a coletividade. Então, qual era a lógica deles? Nós temos a escola. A escola está sendo construída, só tinha uma salazinha ali construída, tudo que tem ali foi construído em torno de 80%, vamos botar assim, 70% por parte dos agricultores. O poder público entrou com o mínimo, né? E a mão de obra coletiva, desde a fabricação de blocos, isso era com a comunidade, então o poder público entrou com o mínimo na época. Então, ali por isso que é um patrimônio da comunidade. Então, o que acontece? Para chegar a água depois nas comunidades, primeiro se chegava na escola. Então, tinha um pocinho ali ao lado da escola, que era onde vinha um canozinho, colocava a água servia a escola e servia também as comunidades. Então, todo o processo de levar água para outras regiões passava pela discussão da escola. Pensar energia elétrica. Então, pensar energia elétrica. Então, chega primeiro na escola. Depois a gente pensa as comunidades, porque a escola vai atender as gerações do futuro, né? Aí depois se pensa, né? Então, do futuro, né? Desde já, mas do futuro. Então, essa é uma lógica muito interessante que se tem ali na comunidade. E a escola tem muito isso de pensar a educação. Então, a escola ela vai ser pensada não como uma escola construída
com o interesse, por exemplo, da universidade, nós na universidade na época, a UNEB, era o setor que tratava da formação de professores, era a instituição para pensar junto com a prefeitura, na época a Secretaria de Educação, e vale lembrar os nomes, né? Na época o nome que nós tínhamos da Secretaria de Educação era que dialogava com a gente, era o Reginaldo Medrado, professor, que foi professor da ERUM, foi diretor da ERUM também, e Reginaldo era o nosso via prefeitura, mesmo no momento de um governo que era altamente, vamos dizer assim, reacionário, mas, como representação, nós tínhamos Reginaldo, que era um cara que dialogava com a gente, né? E foi um diretor, foi um parceiro, foi um colega nessa construção, né? E a UNEB, então, qual era o desafio? Não é a UNEB pensar uma proposta de educação como ela pensa, como ela pode, mas o desafio de adentrar as comunidades, de conhecer essas comunidades, de conhecer os seus atores sociais, de conhecer os estudantes que seriam futuros estudantes daquela comunidade, as professoras que na época leigas, né, para a partir desse conjunto de elementos levantados em um diagnóstico, se construir com os agricultores e com todos esses atores sociais de Massaroca uma proposição. Então, não foi assim, vamos escrever uma proposta, chega aqui, ó, que a proposta da é isso, não era isso. A cada escrito, só para você ter uma ideia da importância desse momento de construção coletiva, a cada escrito que a gente tentava fazer, a partir da imersão nas comunidades, porque a gente passou 6 meses, eu era estudante da UNED, estagiário, Valdemir, Didi, era estagiário da ERUM, Cláudia, Tony Martins, né? Nós vivenciamos 6 meses dentro daquelas comunidades para compreender como aquele mundo funcionava. Então, a escola se organiza não com o currículo tradicional, com disciplina, as mesmas disciplinas, mas não no currículo tradicional, mas com blocos temáticos interessantes que aglomeravam essas disciplinas. Então, um bloco que ia dar conta de pensar a organização social daquela comunidade, um bloco que ia pensar a questão do espaço em que esse homem, essa mulher, esse jovem vive, né? O que espaço é esse, como é que ele é constituído, que clima esse espaço tem. Um bloco que seria as necessidades desse sujeito nesse espaço, o bloco do processo produtivo, de que se vive nessa comunidade, o que se planta, o que se consome, de que as pessoas produzem a sua existência aí. E um bloco que era do convívio social. Foi. Só para fazer um recorte na tua fala, hoje eu fiz uma fala para alguns professores, dizendo que o que está em jogo na discussão da soberania nacional, o seu principal pilar que está em jogo, e o que garante todos os outros, é a educação. Porque sobre a educação nós temos todos os desenvolvimentos. O interessante é que o que você está me colocando, e é uma fala que eu não tinha ouvido ainda, é que, para além de pensar uma escola que levava informação sobre matemática, sobre ciências, sobre geografia, se pensou, através da escola, levar o desenvolvimento local sustentável, ou seja, pensar um modelo de desenvolvimento onde o principal pilar desse modelo de desenvolvimento está ancorado a partir da educação, para que todas as outras coisas pudessem chegar a partir da estratégia central da educação. Sim, sim. Nessa linha, então, a base de reflexão de tudo que é a formação do estudante, do conteúdo, é a realidade dele. E não é pensar, porque isso é o que vai ser o tom hoje, e é engraçado isso, para quem viveu a experiência da ERUM, e para quem conhece o que é a Discussão Nacional da Educação do Campo, eu sempre vou dizer isso, a gente saiu na frente do que seria em 96 a LDB, a Lei de Diretrizes Nacionais de Educação Básica. Enquanto a lei ia prever naquele período, e só em 2002 ia sair as diretrizes da educação do campo, a gente já fazia em Massaroca pela tentativa do acerto na prática, está entendendo? Buscando sempre a reflexão de como organizar uma escola que atendesse às necessidades de uma comunidade com todas as suas particularidades,
e que o estudante da ERUM ele não ficasse, de certa forma, aquém no processo de formação de outros estudantes, porque além do que é o conteúdo regular, ele está tendo acesso a perceber o uso desse conhecimento agora na sua realidade concreta, entendeu? De dialogar com o conhecimento, saber por que eu uso a matemática, por que a história é importante, porque é importante eu entender como é que a minha comunidade se formou, como é que os primeiros moradores daqui chegaram, como é que Massaroca se formou e é o que é, né? Qual a importância de Massaroca num processo de pensar o município, de pensar qual o lugar de Massaroca no nosso estado da Bahia. Então, assim, você vai pensando a partir do local do mundo, de pensar a família como organização social, a pensar, por exemplo, os sistemas que estão presentes lá na organização da Organização Mundial, da Organização das Nações Unidas e todas as suas organizações. Ou seja, do cá, eu vou entender da importância do comitê para aquelas comunidades, eu vou entender a importância, por exemplo, do sistema público municipal para garantir os direitos da produção de uma cidadania ativa, participativa e dos direitos do cidadão. Então, assim, não é uma escola que apenas reproduz o conteúdo sem sentido, mas ela discute a importância de tudo que se aprende, colado às necessidades do campo, e formando sujeitos que têm a capacidade de compreender o seu mundo, de se posicionar sobre o seu mundo, né? Eu teria várias outras leituras para pensar Massaroca, inclusive, por exemplo, quando a gente pensa a questão de quando se sai, né? Claro que existem várias articulações políticas aí, mas quando, por exemplo, você vê um jovem ou uma jovem de Massaroca, anos depois, participando dos sindicatos dos trabalhadores rurais. Isso é um ganho muito grande. Não que seja necessariamente da ERUM, mas que foi fruto de um processo que a ERUM teve uma intervenção, uma construção muito grande. E, claro, outros atores chegam ali, sociais, políticos, que vão mobilizando essa turma. Mas o conhecimento da importância é como se eu digo agora, a luta não dá mais para ser feita apenas no âmbito do local. Eu preciso extrapolar esse local para pensar assim, a gente pode ir interferindo e pensando outras políticas e outros espaços do município, né? Então, eu vejo isso no comitê, eu vejo isso na participação partidária de muitos dos jovens dali, né? Então, é o que se propôs aquela experiência, como uma experiência de formar lideranças, de formar jovens ativos, de dar um conhecimento significativo para a vida daquelas pessoas, e compreendendo o mundo em que vive para produzir uma intervenção baseada na convivência, baseada num projeto de vida daquelas comunidades. É tão interessante que os alunos do 8º ano, do 9º ano para sair, eles constroem um projeto de vida, né? Ou seja, como é que eu penso a minha vida nessa comunidade a partir daquilo que eu aprendi nela? Muito interessante. Mas eu quero mais ouvir perguntas, porque você perguntando, eu vou, de repente... Mas aí era importante contextualizar, porque é aquela questão de tem que ver para crer, né? E aí, quando a gente fala de educação no campo, de educação contextualizada, de uma educação que trate com a realidade local, seja no urbano, ou seja no rural, algumas pessoas ficam pensando como é que é essa realidade, o que é que essas pessoas estão querendo falar com isso. E quando você coloca esses elementos a partir de um fato concreto, foi a estratégia da construção de uma escola como elemento central do desenvolvimento de várias comunidades rurais e de um distrito de uma comunidade, mas que esse mesmo distrito poderia virar referência para todo o município e para toda a cidade. Ou seja, para além de pensar o conteúdo educacional, nós estamos pensando um modelo de desenvolvimento. E esse modelo de desenvolvimento, ele tem a ver com a nossa produção local, mas principalmente com a qualidade de vida e do local que eu estou vivendo, né? Como superar essas dificuldades. E nisso, eu queria te provocar
é o seguinte, talvez essa estratégia que foi adotada como a ideia de educação no campo, talvez ela tenha a mesma necessidade de compreensão de ser, por exemplo, quando você tem uma escola na periferia do nosso município que lidar com a miséria, com a fome, com a falta de esgoto, com a falta de tratamento, com a falta, né, de alimentação, com a falta de habitação digna para as pessoas. Ou seja, essa escola, em um local, seja urbano, seja rural, ela precisa se desafiar para cumprir esse papel de produção de sujeito, de direito e de produção também desse direito. Né? Eu queria também como é que você entrelaça um pouco isso, partindo também, não só, claro, que a gente pega o recorte da educação rural, mas quando a gente vê o que foi proposto, a gente vê isso nos nossos bairros periféricos, seja no Admiro, na Codevasf, na Malhada da Areia, na Itaberaba, nas várias comunidades urbanas e rurais que a gente conhece, que a falta de várias políticas públicas ainda não chegaram a essas comunidades, e a gente, como sujeito de responsabilidade social, precisamos ajudar a essas comunidades a se empoderar desse direito para que elas tenham capacidade de, a partir da educação, ajudar na transformação dessas localidades. Então, acho que o que você provoca isso, inclusive, é parte do que, quando se pensou a ERUM e ali todo o projeto que a gente chamava na época de desenvolvimento, né, global ali em Massaroca, uma das questões que estava muito clara dos objetivos da proposta era que ela pudesse servir de uma referência para se pensar o sistema educativo do município de Juazeiro na época. E há uma confusão, às vezes, as pessoas acham que quando a gente fala da educação do campo, não quer dizer que essa referência ela não sirva para pensar a cidade. Primeiro que a ideia não é, e nem nunca foi, criar uma cerca que separa a cidade e campo. Pelo contrário, né? Não dá para se pensar isso, a gente diz e vai sempre repetir, isso seria um absurdo pedagógico, né? Separar o sujeito, achar que o saber, ele precisa só dar conta do saber campo e o outro saber, os outros conhecimentos, não lhe diz respeito. Né? Não é essa a perspectiva. O que nós temos pensado é o seguinte, aí entra o elemento da educação contextualizada. A educação contextualizada, ela vai se fazer sempre no campo ou na cidade. Campo, cidade, periferia, onde quer que ela aconteça. E a educação do campo, no caso da educação do campo, ela vai se fazer, ou a educação contextualizada, ela vai se fazer no campo ou na cidade, ela vai se fazer no campo contextualizada a realidade que é o campo. Como eu posso pensar na mesma linha que você está dizendo? Eu vou trabalhar na periferia lá do bairro Tabuleiro, vou trabalhar na periferia do bairro lá, quase cidade João Paulo II, ou vou trabalhar na periferia do bairro Itaberaba, Antônio Guilhermino, quer que seja, né, que der. Ou seja, a gente vai pensar um currículo, quais são os princípios que orientam o currículo escolar do município? Quais são as orientações metodológicas de operar esse currículo? Então, assim, pegar a proposta da ERUM e querer levar para a escola lá de Itamotinga, não vai servir. Por que não vai servir? Sim. Porque a história de construção da ERUM é uma história de mobilização política. A história de Itamotinga é uma outra história. Nós podemos pensar, assim, quais são os princípios norteadores dessa experiência, quais são os princípios metodológicos que ela adota e como esses princípios podem ser pensados aqui. Aí sim, é outra questão. Então, a ideia, Tiano, era que essa experiência ela pudesse operar no sentido de ajudar a transformar o sistema público educacional do município de Juazeiro, e principalmente o sistema campo. Né? E, com o tempo, eu acho que pela própria forma como a ERUM a gente já ouviu de tudo, né?
de que era pedra no sapato do sistema, né? Porque é uma escola pensante, então ninguém quer o que pensa, né? E ela sempre foi, por muitas vezes, a gente era, de certa forma, meio que perseguido pelo sistema. Né? Ah, eu quero a cabeça do professor tal, porque ele pensa demais, porque eles mexem demais. Por várias vezes, o comitê dizia, nesses professores vocês não mexem. Era do tipo, o comitê tinha um papel, e isso eu sempre reivindico quando eu encontro o pessoal do comitê. Eu digo, às vezes eu penso que vocês perderam um pouco do protagonismo nesse sentido, porque vocês definiam. O sistema público, para tomar qualquer decisão em relação a ERUM, ele tinha que ir lá. Ou ele tinha que ouvir o comitê, que vinha, entrava na sala da Secretaria de Educação, discutia com o prefeito e saía de lá com a decisão, está entendendo? Dizia assim, eu quero a cabeça do professor tal. Não, o professor tal vocês não tiram daqui, está entendendo? Então, assim, pensar, a gente vai entender que o que se construiu ali foi uma maneira de estar criando possibilidades de pensar um outro lugar do Estado na condução das políticas públicas. Totalmente impossível se pensar a contextualização da educação nas periferias, jovens, ou seja, não, como é que um bairro que eu moro, eu sou estudante de um bairro que eu moro e eu desconheço totalmente os personagens históricos do meu bairro, a importância histórica do meu bairro, né? Qual o papel desse bairro? Você pega um bairro Alto do Cruzeiro. O que é Alto do Cruzeiro? As pessoas estudam, passam, sabe, não tem nem noção, né? Não tem noção, porque o Alto do Cruzeiro sempre foi um bairro que era alto, né? Inclusive na época das grandes enchentes, para onde as populações se socorriam, vinham para cá, né? Saíam, vinham para cá. Então o Cruzeiro é um mar. Alto do Cruzeiro e Tabuleiro tem a ver com isso, né? Tabuleiro por conta que era no centro e Alto do Cruzeiro que também estava em outro alto. Em outro alto. Exatamente. Então, assim, como é que a gente conhece a nossa história? Em que época da nossa história isso aconteceu, né? Discutir uma educação contextualizada é permitir que a gente compreenda as transformações históricas e do nosso território ao longo do tempo. O Cruzeiro não sempre foi dessa maneira, por exemplo, Castelo Branco, a história do Castelo Branco, primeiro bairro construído e projetado para Juazeiro, foi o primeiro bairro construído de uma forma projetada, depois ali do Inocop, depois veio o Juazeiro 3, depois Juazeiro 4, depois Juazeiro 8, ou seja, é parte da história que os sujeitos precisam conhecer. Então, quando o currículo vamos dizer assim, desvelar o mundo, a gente passa a ter sentido e significado. Né? Eu passo a compreender-me como sujeito histórico de produção, sujeito na construção da história da minha cidade. Né? Então, a gente vai pensar a cidade educadora, a gente vai pensar as possibilidades educativas do bairro, daqueles moradores mais velhos que nunca foram ouvidos, né? Que podem vir falar um pouco para as crianças. Ou seja, a gente passa a entender as vias que nos ligam, né? Quais são as vias, que bairros estão ao nosso lado. Às vezes os meninos nem se dão conta, nem conhecem o bairro do lado, que passa cruzado pela BR. Né? Então, assim, pensar a educação contextualizada, ela vai se fazer em qualquer situação, em qualquer contexto, né, como se diz. Mas isso é uma decisão política, sabe, Tiano? Isso é decisão política. Como é que a gente resolve pensar por nós e não ficarmos vítimas daquilo que vem de cima, daquilo que vem determinado, muitas vezes, e que a gente pode dizer não e a gente pode propor. Né? Então, de todas as grandes experiências educacionais do mundo, que a gente tem conhecimento, que a gente lê, que a gente busca pesquisar, todas elas se pautam pelo elemento da contextualização dos conhecimentos. Todas elas. Então, você tem total, vamos dizer assim, você tem total, minha palavra que eu poderia dizer aqui, fugiu. Quando você, não, você tem total escolha para fazer isso, mas assim, no teu caso, quando você pergunta sobre a questão da periferia, você tem total relevância em pensar sobre isso, porque é possível,
é uma decisão política, é uma decisão daqueles que estão à frente dos processos educativos do município. E, com certeza, a gente estaria mais antenado nos interesses da comunidade, compreendendo mais sobre aquilo que é a nossa cidade. É pensar a contextualização, eu diria até de uma forma mais, vamos dizer assim, pedagógica. É tomar a cidade, ou tomar o bairro, ou tomar a comunidade, ou tomar o meu distrito como principal elemento de produção do conhecimento e da significação dos conhecimentos escolares. Porque a partir dessa perspectiva eu leio isso. Pode falar. Mandar aqui um abraço para Erinaldo, Kelly, Pinho, Carol, Áurea, Henrique, Carmen, Carla, Robson, Vida, Ricardo, Nicanor, Duarte. Mandar um abraço aí para Nicanor em Pinhões, Andréia, William, Ana Paula, Iracema, Lildo, Josenívia e Neide. Eu diria, pegando essa última liderança de Pinhões, né? São muitas lideranças que estão nos acompanhando aí em vários distritos do nosso município. Eu diria que nessa última fala, discutir esse tema é você empoderar o povo da sua própria identidade. E talvez é o que nos falte em vários momentos. A sensação de pertencimento, a sensação de reconhecimento de quem eu sou, para onde eu quero ir e da onde eu vim, às vezes nos falta muito quando a gente não conhece essa nossa identidade, esse nosso caminho. E esse debate sobre a educação no campo, sobre a educação contextualizada, que se aplica cada vez mais condição disso, você tocou em outro tema. Tudo é fruto de uma escolha política, né? A gente, enquanto cidadão, enquanto eleitor que vai votar no presidente da associação, no sindicato, na cooperativa, no grêmio estudantil, na escolha do líder lá religioso, tudo isso são escolhas políticas, assim como a nossa escolha de um modelo de desenvolvimento através de uma candidatura de vereador, de prefeito, de governador, de presidente. A gente faz escolhas sobre projetos. E esses projetos precisam ter a ver com a nossa realidade de vida. E tanto o político que está sentado na cadeira na execução, ele tem que fazer escolha, quanto o cidadão comum tem que fazer a escolha de qual político representa qual projeto. Isso é importante porque nós estamos numa travessia muito grande na sociedade. E às vezes as pessoas ficam falando como se a gente estivesse falando de João ou de Maria, de Joaquim ou de José, porque um é mais bonito, porque um é mais feio, porque o outro é mais gordo, o outro é mais magro. Não, nós precisamos falar de quais projetos cada um cidadão desses incorpora. Você está me ouvindo? Estou sim, estou lhe ouvindo. Não sei se você me ouve. Sim, sua imagem sumiu aqui para mim. A tela ficou meio escura. Estou sendo aqui. Foi aqui não. Sua tela ficou um pouco escura aqui, mas eu estou lhe ouvindo. Pronto, mas vamos continuar, independente da tela, porque a gente sempre tem aqui um caminho de tentar manter as nossas lives em torno de 55 minutos a 1 hora, para que a gente mantenha elas gravadas e a gente possa ter esse conteúdo à disposição de outras pessoas que não puderam acompanhar a gente. Então, são escolhas que a gente precisa fazer. E a gente precisa, cada vez mais, dizer para as pessoas que o que precisa ser debatido são os modelos de desenvolvimento da sociedade. Quais modelos nós acreditamos e quais modelos têm a ver com a nossa realidade local, com nosso jeito de ser, com a nossa vida, com aquilo que a gente acredita. Então, quando você diz isso para mim, que as pessoas
se afirma isso. Esse modelo ele pode ser replicado para educação, para saúde, para infraestrutura, para moradia, para a mobilidade urbana, para o saneamento básico, para o meio ambiente, porque você está tratando de elementos que estão no dia a dia da vida das pessoas. E você empoderar as pessoas desses elementos é você conseguir, na verdade, dar identidade real a essas. Eu não sei se foi eu ou se foi você que sumiu aí, né? Mas estou lhe ouvindo. Tá, né? Tá. Então, Tiano, eu concordo plenamente contigo, porque eu, particularmente, faço parte de uma compreensão da educação que vai colar sempre a discussão das propostas educacionais a uma compreensão de sociedade que a gente vive, né? E que nós vivemos numa sociedade classista, né? Uma sociedade de classes, de luta de classes, né? E a escola precisa muito bem, a educação precisa muito bem definir de que lado ela se encontra, de que lado ela está, né? E isso passa pela maneira como eu trato um conteúdo. Eu posso tratar, por exemplo, de discutir a problemática da pandemia, apenas discutindo a pandemia pela linha biológica, né? Ensinar os meninos a compreender que é um vírus, que esse vírus se prolifera, esse vírus se transmite nas mais diversas possibilidades de estar próximo, né, de toque, né? Então, posso discutir pelo campo da biologia, mas eu posso discutir para além do campo da biologia, se eu penso em uma educação desveladora da realidade, que aprofunda as perspectivas de compreender o mundo, eu posso compreendê-la para além da simples relação biológica, mas da luta de um sistema capitalista que se faz no mundo e que não tem mais limite com os usos da própria natureza, né, da natureza. Então, a destruição, o uso, a destruição massiva, a produção de uma maneira que vai construindo um sistema que já não tem mais respeito com nada, nem com o ser humano, nem com a natureza, nem com os animais. A gente vive no Brasil hoje um momento desse, né? Então, assim, eu posso discutir numa perspectiva muito mais ampla e compreender que o vírus e que a pandemia ela é resultado de uma maneira como a gente tratou até então a Terra, e como a gente tratou até então a natureza. E ela simplesmente nos responde também dessa forma. Está entendendo? Então, assim, isso passa pela questão da educação contextualizada, de trazer essas mais variadas vertentes de compreender a cidade, de compreender o conhecimento. Quando eu uso o conhecimento da ciência, por que eu estudo ciência? Eu estudo ciência para compreender os fenômenos que no dia a dia nos acontecem, né? Eu estudo a geografia para entender a organização, as mudanças que estão acontecendo no mundo, na estrutura de formação do mundo, né? Então, a história para entender como é que a gente chegou até aqui. Ninguém chega onde está sem conhecer de onde a gente veio, né? Então, é por isso que a gente estuda, é por isso que a escola existe. E ela não pode ser uma escola neutra, uma escola que nega ao sujeito a possibilidade do conhecimento ser uma possibilidade de libertação das ideias mais esdrúxulas que muitas vezes a gente tem de explicação do mundo. Ela é uma possibilidade de desvelar essa realidade. Então, na experiência da ERUM, com certeza se mexe muito. Quem passou pela ERUM, eu estava vendo aqui, Valdete é uma figura, está aqui nos assistindo, é uma figura... Ana Lúcia, Mona, Josivane. Josivane, então são figuras históricas ali daquele processo e que sabem o que é passar pela ERUM, que é ter sido... Josivane não foi aluna da ERUM, mas Josivane passou ali por dentro, o tempo todo esteve ali. Então, sabe das influências. Então, a ERUM terminou influenciando, porque a gente vê a ERUM como sempre um elemento que influencia o todo, né? Influencia o todo. Ela pensava, de tanto ela pensar, de tanto ela discutir um tema,
quando ela fechava um tema, qual era o campo de socialização? O comitê. Então, eles levavam a discussão daquilo que eles abordaram de uma determinada comunidade para o comitê agora se posicionar. Bom, nós estudamos isso, nós compreendemos isso, nós apresentamos tais propostas, está na mão do comitê, que é os adultos, na maioria das vezes, né, para tomar as decisões e analisar aquilo que a gente propôs, para ver qual é o melhor caminho a seguir. Então, isso é desafiar, inclusive, a tradição, né, a tradição dos mais velhos, a tradição da participação dos jovens. Ter mulher, Tiana, só para você ter uma ideia, e todas elas que estão aí participando de lá sabem disso, isso eu digo tanto pelo estudo, como também pela a vivência lá da UNC, ter uma mulher e um jovem no Comitê dos Agricultores, por muito tempo, era algo impossível. Era algo do campo do impensado. Porque a tradição era de que quem tinha o conhecimento, quem tinha a capacidade de decisão, eram os mais velhos. Chegar uma mulher, Valdete foi uma... Dona Valdete brigou muito ali para ser da comissão a comissão de mulheres que tem no comitê, e depois Valdete chegar a ser presidente do comitê, Ana Lúcia, isso já é resultado de um processo de rupturas, tá entendendo? Que não existia. E isso tudo se faz com a mudança de mentalidade das pessoas a partir de um único elemento, o acesso ao conhecimento. Então, o que se pensa em Massaropa, você se pensa numa dimensão maior, a gente está dando passos para a transformação do mundo, né? Para a transformação do mundo a partir do local. Então, se a mulher não tinha lugar, agora ela tem, ela toma decisão, ela assume. Muitas vezes, houve um momento, inclusive, que a gente percebia assim, meio que um esvaziamento, porque é uma mulher que está frente. Mas depois elas vão assumindo e dando conta do seu fazer. Um jovem, eu lembro que Mitu era menino, Mitu assumia ali, ele era menino, né? E mesmo assim era o jovem e nem todos os velhos acreditavam. Era como se dissesse, não, eles querem, vamos botar eles lá na bucha de canhão para ver se está certo. E a gente fica ali na água morna, ver se está certo ou não. Ou seja, isso foi um processo de transformação de mentalidades. Hoje a mulher, o jovem, qualquer um tem a condição, inclusive no diálogo com as gerações mais velhas. Então, pensar a educação, um processo de transformação social, é pensar nessa lógica, né? Qual é a contribuição que a educação deixa para mudar a realidade das pessoas e mudar as pessoas que mudam a realidade delas. Isso é fundamental. Mestre, a gente está chegando aí já o abraço final. Esse tema vou te convidar para a gente continuar ele em outro momento, um pouco mais profundo, sobre alguns recortes, da educação, sobre a vertente da saúde, da mobilidade urbana, do direito à cidade, do direito ao meio ambiente, porque esse tema ele é muito transversal, porque ele tem a ver com aquilo que a gente colocou, que é o direito à cidade, o direito da cidade, e não estamos falando da cidade urbana, estamos falando da cidade como um todo, a cidade, campo de cidade. Mas mandar aqui um abraço para a Carliane, para Paula Solange, Luciane, Beidinha, Neuma, Radígena, Joelma, Jacó, Marquete. As pessoas estão nos acompanhando e queria que você mandasse um abraço fraterno aí. A gente está se despedindo, mas agradecer muito a você pelo momento de debate que você nos proporcionou e de troca de conhecimento tão importante para o empoderamento desse debate que a sociedade precisa enfrentar cada vez mais. Eu gostaria de agradecer também, Tiano, e pela oportunidade, também parabenizar eles que estão nos ouvindo e agradecer a todos eles aí, a todas elas, Josivane, muita gente do meu grupo de pesquisa também, estou vendo aí a Guida, estou vendo Cristo Carmen, estou vendo Thaís, então tem várias pessoas aí ligadas também ao grupo de pesquisa da UNEB, que viram o card da live, estão participando, então agradeço imensamente por dedicar um tempo a nos ouvir, e que a gente possa continuar tendo pessoas como você, com responsabilidade, com preocupação,
de trazer temas importantes para a discussão, né, de trazer essas temáticas para se pensar a questão da juventude, para se pensar a questão do campo na nossa cidade, dos campos, nós temos campos de igreja na nossa cidade, das periferias, né, das mulheres. Então, é um espaço fundamental, acho que as redes sociais nos propicia essa condição do debate, né, das ideias e de estar contribuindo com a abertura de possibilidades na cabeça das pessoas também. Então, agradeço e agradeço a você e agradeço a todos que até então nos ouviram. É importante porque fica gravada também e outros podem acessar. Obrigado. Muito obrigado, uma boa noite, fica com Deus. E mandar o recadinho que a gente sempre manda. Se precisar sair, continue usando máscara, álcool gel, cuida de si, cuida da família, cuida de todos que você gosta e daqueles também que estão lá ao nosso entorno. Um abraço, meu querido. Você também. Tudo de bom. Elias aí nos assistindo também. Abraço, Elias. Tudo de bom. Valeu aí.